Fala, meu povo! Bom, eu resolvi gravar esse vídeo sobre o caso clínico de uma paciente minha, porque é uma demanda muito grande que eu tenho de vocês, alunos, né? Sempre me mandam perguntas: Amanda, como que eu faço para selecionar os pontos para tal problema, né? Então eu resolvi mostrar na prática para vocês como que eu consigo pensar, ou como que eu penso para chegar a um protocolo final, né? Levando sempre em consideração as características do meu paciente. Então eu resolvi separar esse caso clínico aqui para vocês, de uma paciente que eu comecei a atender recentemente. Ela teve uma melhora muito significativa, tá? Então eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Aproveitando, quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, que eu vou fazer uma série de vídeos nesse formato, discutindo casos clínicos, e pretendo disponibilizar aqui no YouTube, né? Então, para que você seja notificado, para que você veja quando esse vídeo estiver disponível, já se inscreva no nosso canal e dê o seu like, tá bom? Então, vamos lá. Eu sempre recebo, todas as vezes que eu abro caixinhas no Instagram, eu recebo esse tipo de pergunta: professora, quais os pontos para tal problema? Professora, quais os pontos eu utilizo para dor no ciático? E, gente, a minha resposta sempre é depende, porque realmente depende. Eu quero que você que está aqui me ouvindo agora entenda o porquê desse depende, né? Cada paciente é único, cada paciente tem as suas características, e o que leva, o que formata o desequilíbrio são, assim, inúmeros problemas que podem acontecer. Eu tenho aqui essa paciente que tem enxaqueca. A enxaqueca dela é por um motivo X. Pode ser que eu tenha uma outra paciente que também tenha enxaqueca, que aconteceu, ou que a enxaqueca dela se desenvolva por um motivo Y. Então eu posso tratar as duas com pontos, com os mesmos pontos, que uma vai ter uma melhora e a outra pode não ter uma melhora. Justamente por isso, porque a causa, o motivo que gerou aquele sintoma é diferente. Então, dentro da medicina chinesa, para mim o fantástico da medicina chinesa é isso: você conseguir analisar o paciente como um todo e entender o desequilíbrio daquele paciente, tá? Então, eu sempre gosto de fazer o seguinte: eu converso com o meu paciente, faço a anamnese do meu paciente, e depois eu faço a distribuição dos desequilíbrios dele dentro do pentagrama, porque facilita, faz com que eu consiga ver os desequilíbrios do paciente de uma forma mais ampla e melhor. Então, assim, minha paciente chegou lá, a primeira sessão, ela já vai me falando o que ela tem, automaticamente eu já vou linkando, né, com os pontos. Eu gosto muito de fazer isso, ter sempre os principais pontos de acupuntura para mim, eu vou fazendo o link ali. Ela fala, tem enxaqueca. Automaticamente, na minha cabeça, eu já lembro do ponto G4 e F3 que trabalham em enxaqueca. Então, esses pontos estarão no meu protocolo. Ah, Amanda, mas é muito genérico esses dois pontos, né? Pode ser que eles não sejam suficientes para todas as pessoas, assim como você disse aqui no começo do vídeo, e realmente, mas eu sei que G4 e F3 trabalham em enxaqueca, mas eu sei também que a enxaqueca dessa minha paciente, por exemplo, é provocada por um calor no sangue. Então, junto com o IG4 e F3, eu vou pegar o ponto F2. Então, eu trabalho o calor no sangue e trabalho a enxaqueca. Então, é como se o IG4 e o F3 fosse uma combinação para tratar a enxaqueca, e o F2, ele é um ponto que vai ajudar a tratar o padrão de desequilíbrio que está gerando a enxaqueca, entende? Então eu posso ter uma outra paciente que tem enxaqueca por estagnação de sangue, a língua está roxa, então eu vou utilizar IG4 mais F3 e o F8, por exemplo, que o F8 ajuda a mover o sangue, e assim eu vou construindo as bases do meu tratamento. E eu ensino muito isso nos meus cursos online. Inclusive, nós temos, né, a nossa plataforma Acupunturista Master, onde lá eu ensino, lá tem mais de 12 cursos disponíveis por mim. Temos também o ambulatório online, né, onde nós discutimos casos clínicos e tudo mais dos alunos, né? Eu coloco também na roda casos clínicos para que a gente consiga discutir esses casos e conseguir fazer esses links de uma forma mais facilitada. Para quem tiver interesse, tem aqui na descrição do vídeo. Eu não sei em que época que você está assistindo esse vídeo, pode ser que as inscrições estejam abertas ou não, então vá lá dar uma conferida, tá bom? Então vamos lá para o caso clínico dessa paciente. É muito interessante. E assim, quando eu vi a paciente,
a primeira vez, né, a primeira consulta e tudo, né, dessa paciente, eu bati o olho nela e já vi muito metal, muitas características físicas do elemento metal. Amanda, como que você sabe? Cada elemento tem as suas características. Elemento metal, por exemplo, são pessoas altas, magras, né, com uma estrutura óssea mais magra, os dedos das mãos são mais finos, né, o rosto é mais quadrado. Essas são as características físicas do elemento metal. Inclusive, eu tenho um mini curso lá na plataforma Acupunturista Master sobre a biotipologia, onde eu falo sobre cada um dos elementos e as suas características físicas, temperamentais, né? O elemento terra tem rosto redondo, tem uma tendência à preocupação. O elemento metal, ele tem um rosto quadrado, são pessoas mais finas, longas, tem uma tendência à tristeza, negativismo, alergias, enfim. Tá? Lá na plataforma tem disponível. Então vamos lá, essa paciente eu me deparei, olhei para ela, eu já vi elemento metal e fogo, tá? No biotipo dela. Mas as queixas dessa paciente giravam muito em torno do elemento madeira. Qual a queixa principal dessa paciente? Enxaqueca. Pega papel e caneta aí e vai anotando para você entender. Depois eu vou mostrar que no final aqui, isso aqui vai estar todo preenchido, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, tirar uma foto e deixar aqui disponível para que vocês deem uma olhadinha. Então, enxaqueca tem relação com o elemento madeira, labirintite, eram as duas queixas principais dessa paciente. A enxaqueca, por que, Amanda, que a enxaqueca tem relação com o elemento madeira, sendo que eu vejo várias pessoas falando que dor de cabeça depende, né? A dor de cabeça frontal tem relação com o estômago, a temporal tem relação com a vesícula biliar, enfim. Como que eu sei que a dor de cabeça tem relação com o elemento madeira? O elemento madeira nutre a parte superior o elemento madeira nutre a cabeça, ele manda sangue. Ele manda sangue para a cabeça. Então, problemas tipo cefaleia, né, que é a dor de cabeça, a enxaqueca, problemas de visão, tem relação com o elemento madeira. Ah, mas e se essa enxaqueca for porque a paciente comeu demais? Aí você vai tratar, além do elemento madeira, o elemento terra. Entendeu? Então aqui nós precisamos entender que o elemento madeira nutre a cabeça, mas o que pode fazer esse elemento ficar em desequilíbrio são inúmeras as questões. Tem a pessoa que fica ansiosa, o elemento fogo eleva a sua energia e como consequência o elemento madeira também aumenta a sua energia. Tá? Então enxaqueca e labirintite tem relação com o elemento madeira, certo? Além disso, ela me relata que quando ela consome o sabor amargo, alimenta o sabor amargo, tipo café, chocolate amargo, a enxaqueca piora, tá? Olha, prestem atenção, o sabor amargo tem relação com qual elemento? Fogo. Então ela aumenta o sabor amargo, certo? A energia do elemento fogo já aumenta e como consequência o elemento fogo devolve essa energia para o elemento madeira, entendeu? E a energia sobe, consequentemente a enxaqueca piora. Outra coisa que piora a enxaqueca e a labirintite, o vento. Ela me falou isso. Sabe por que ela me falou isso? Porque eu perguntei. Ela me falou que tinha enxaqueca, labirintite, nós fomos conversando e eu perguntei pra ela, eu falei, você gosta de ventilador, do ar-condicionado, vento? Ela, nossa, detesto. Aí ela começou a me contar a relação dela, né, com o ventilador, com o ar-condicionado, que ela não pode ficar na frente, que ela evita com que o filho dela fique na frente porque a incomoda demais e piora a enxaqueca e a labirintite. Então, enxaqueca e labirintite piora com o vento. Vento é fator de patógeno de qual elemento? Pasmem, do elemento madeira, tá? Então o vento piora essa enxaqueca e labirintite. O sono, ela tem insônia. Ela acorda várias vezes durante a noite. Ela tem não é que ela acorda várias vezes durante a noite, ela tem o sono leve, ela tem a sensação de que não descansa, ela acorda cansada e ela tem aquele sono assim que qualquer barulhinho ela acorda. A insônia tem uma relação com o elemento madeira. Ah, não, mas eu já vi que a insônia tem relação com o elemento fogo, pode ter relação com o elemento terra. Entendam, gente. O que gera o desequilíbrio é uma situação. Aquele desequilíbrio é outra situação. Então o sono, por que eu falo que o sono tem relação com o elemento madeira? Durante a noite,
o fígado capta o sangue, certo? Durante a noite o fígado recolhe o sangue, limpa e desintoxica esse sangue e manda para a mente durante o dia para que nós acordemos e tudo, né, bem dispostos e tudo mais. Se o fígado está fraco ou se o sangue está estagnado, ele terá uma dificuldade em realizar essa função de desintoxicar o sangue. Então, o que pode acontecer? O fígado fraco, ele vai demandar muito mais força, tipo assim, vamos supor que eu seja uma pessoa fraca, fisicamente. Eu vou ter que fazer muita força para erguer esse livro, certo? Vamos supor que eu sou forte fisicamente. Com um dedinho eu vou erguer esse livro, entendeu? Então, o que acontece com o fígado? Se ele tá fraco, ele vai exigir muita força para realizar a sua função, entendeu? Então pode acontecer nesse período de exigir muita força e tudo mais, né, como se estivesse sobrecarregando o organismo energeticamente e gera essa questão relacionada à insônia. Então o sono, o desequilíbrio do sono, a dificuldade em dormir vai ter relação com o elemento madeira. Ah, não, mas a minha paciente ela é ansiosa demais, por isso que ela tem sono. Realmente, o desequilíbrio do elemento fogo, que tem relação com a ansiedade, está afetando o elemento madeira e causando a insônia. O desequilíbrio do elemento metal, por exemplo, onde entre 3 e 5 da manhã é o horário de maré energética do elemento metal, isso faz com que, se o pulmão estiver fraco, entre 3 e 5 da manhã, esse pulmão, ele pode entrar, entre 3 e 5 da manhã, esse pulmão, ele pode demandar muita energia do sistema, e um desses sistemas que ele pode solicitar energia é do elemento madeira. O elemento madeira, o metal e madeira, estão ligados pelo processo de dominação, certo? Então pode acontecer esse processo. Então, entre 3 e 5 da manhã pode acontecer uma insônia. Ah, então essa insônia eu tenho que tratar o elemento metal? Sim, mas também o elemento madeira, porque você precisa fortalecer o fígado para que ele consiga desintoxicar o sangue durante a noite, entendeu? Então, você precisa tratar esses dois elementos. Ah, não, mas meu paciente ele tem insônia, tem pesadelo quando ele come demais, entre 10 horas, por volta de 10 horas da manhã. Então, o que eu preciso fazer? Tratar o elemento madeira e o elemento terra e fazer com que esse paciente evite de comer tão tarde, porque isso gera, ele tem uma sensibilidade maior em relação a essa questão, entende? Então, não é só um desequilíbrio, um elemento que tem relação com um problema, tá? Então, aqui no caso dela, insônia, nós vamos colocar aqui relacionada ao elemento madeira. Ela tem problema de visão desde os 40 anos, atualmente ela tá com 44 ou 47, salvo engano. Eu não tô com o trem dela tá aqui na minha cara. Ela tem problema de visão desde os 40 anos, atualmente está com 44, então não é tarde, tá? Não é tarde. Todo mundo de 40 anos vai ter problema de visão? Não, mas se ela tivesse problema de visão, miopia, desde que ela se entende por gente, desde muito nova, aí eu daria uma relevância maior. Mas eu posso colocar aqui que ela tem miopia, que também é um desequilíbrio do elemento madeira. Usa DIU, mas tem escapes de sangue. Tensão muscular, ela tem tensão muscular, o músculo é nutrido pelo elemento terra, ela tem gastrite e sente dores eventuais no estômago, sempre teve problemas respiratórios, sempre, isso aqui eu que perguntei para ela não me falou, porque para ela não seria relevante no tratamento me falar que tem ou sempre teve a vida toda problemas respiratórios. Mas pelo fato de eu olhar para ela e ver que ela tem um desequilíbrio no elemento metal, automaticamente eu já associei com essa questão dos problemas respiratórios. Por que, Amanda? Porque o elemento metal é composto pelo pulmão e intestino grosso. Se você olha para o seu paciente, você já sabe que ele é do elemento metal, busque saber o histórico do órgão e da víscera relacionada àquele elemento. No caso, eu perguntei do pulmão e intestino grosso. Intestino grosso, a vida toda foi constipada. E ela falou, desde que ela se entende por gente, ela sempre teve bronquite, todas as ites da vida. Bronquite, rinite, sinusite, tudo isso desde a infância. E tem constipação.
constipação. Para ela já é normal a constipação, tá? Então vamos lá. É uma paciente bem tranquila, ela não relata desequilíbrios emocionais. Conversando com ela também eu não vejo assim, com certeza, né, deve ter alguma questão que a incomoda, mas ainda não foi algo tão relevante pro tratamento em relação às coisas que ela me relata, mas mais pra frente, né, nas sessões adiante, com certeza nós teremos que tocar nesse assunto de uma forma mais intensa, mas eu esqueci de falar que é uma paciente que toma um medicamento para ansiedade, né? Ela não se considera extremamente ansiosa, mas ela toma medicamento para ansiedade. Ela já teve desequilíbrios relacionados à ansiedade, mas atualmente é tudo controlado em relação às emoções. Segundo o que ela me relatou, no entanto, né, a gente vai vendo aí ao longo das sessões e tudo mais, mas isso pra mim aqui já fica como um sinal de alerta, já fica anotado. Eu perguntei pra ela sobre as questões emocionais, ela me relatou, né, ser bem tranquila e tudo mais, né, mas como eu disse, a gente vai vendo isso ao longo das sessões. Aqui está o pentagrama, certo? Distribuir aqui, ó, temos elemento madeira, fogo, terra, metal e água. Distribuindo tudo no pentagrama, você consegue perceber qual elemento que está em maior desequilíbrio? Não é o elemento madeira? Principalmente porque as queixas dela, as queixas principais que a está incomodando no momento, se relaciona com o elemento madeira. Então, qual vai ser o foco do meu tratamento? Vai ser o metal? Porque o metal domina o elemento madeira, então pode, por um processo, mandar energia para o elemento madeira? Não, Zé. O foco do seu tratamento vai ser os desequilíbrios do elemento madeira. Mas, Amanda, você não falou que ela é do elemento metal? Então não tem que tratar o elemento metal? Não agora. Por quê? As queixas dessa paciente giram em torno do elemento madeira, então é esse elemento que nós temos que tratar. Agora, se ela chegar, se a queixa principal dela fosse a constipação, se a queixa principal dela fosse problemas alérgicos, aí sim o foco seria o elemento metal. Mas o foco aqui é o elemento madeira. No entanto, não nos impede de pegar pontos que trabalhem o elemento metal. Eu vou passar para vocês, eu acho que eu até peguei na primeira sessão, pontos do elemento metal, né? Então aqui, além do desequilíbrio do elemento madeira, ela tem desequilíbrio no elemento terra por conta da tensão muscular, gastrite. Tem também o desequilíbrio do elemento fogo, porque quanto mais sabor amargo ela consome, pior os sintomas dela ficam. Então isso mostra que há uma deficiência do elemento fogo. O elemento fogo pode estar fraco e ela tem fogo no biotipo dela, mas ela não é aquela pessoa agitada, porque a pessoa que é fogo, que o elemento fogo está em excesso, ela tem um rosto muito vermelho, ela fala demais, ela fala muito alto, ela ri muito alto, enfim, não é o caso dessa paciente. Ela é comedida, ela fala, né, ela fala até bastante, mas é agradável você ficar na presença dela e tudo, não é aquela pessoa desagradável, ela não é. Então aqui o elemento fogo dela não tem uma energia exacerbada, tem uma falta de energia inclusive. Isso pode ser por conta do medicamento da ansiedade, enfim, né? Aí a gente precisa analisar. Aqui o elemento terra tem desequilíbrio por conta da tensão muscular e gastrite. Aqui também pode ter relação com a questão da alimentação, segundo ela, come um pãozinho todos os dias, né, pela manhã com queijo. O elemento metal tem desequilíbrios, o elemento metal é fraco, apresenta uma fraqueza por conta do histórico dela. Então, o desequilíbrio do elemento metal é crônico. Ela tem constipação, né, e tem também os desequilíbrios relacionados à questão respiratória, mas no momento não a incomodar. Elemento água não apresenta nenhum desequilíbrio, né, nenhum sintoma físico. E o elemento madeira tem enxaqueca, labirintite, insônia e miopia. Por onde eu começo? Qual a queixa principal? É a enxaqueca. Quando eu penso em enxaqueca, automaticamente eu já lembro dos pontos IG4 mais F3, que são dois pontos que tem como indicação trabalhar a cefaleia, a enxaqueca, equilibrar, que o F3 vai equilibrar o elemento madeira, vai fortalecer o fígado e vai trabalhar também a labirintite.
O que é a labirintite? A labirintite é a perca do seu eixo de equilíbrio. Isso normalmente se relaciona com o vento interno. O vento entra, bagunça tudo, né? Te tira do seu equilíbrio. E eu gosto muito de trabalhar a labirintite com os pontos VB40 mais VB34. Esses dois pontos juntos ajudam a trabalhar a labirintite, fazendo com que o paciente volte para o seu eixo, e principalmente quando eu trabalho com o F3, eu já ajudo a eliminar o vento interno, porque o F3 tem essa função também de eliminar o vento interno. Então esses três pontos, F3, VB40 e VB34, vão trabalhar na labirintite, e o F3 também, mais o IG4, vai trabalhar a enxaqueca. Amanda, como que eu vou aprender a fazer isso? Faça os meus cursos, gente. Eu tenho certeza que você vai conseguir pensar dessa forma. Inclusive, no meu curso de 5 elementos, eu ensino com casos clínicos fazer isso aqui, ó. Fazer desse jeitinho, mostro, pega na mão, né? Faço passo a passo, é um dos meus melhores cursos que tem. Tá disponível na nossa plataforma Acupunturista Master. Inclusive, além do curso 5 elementos, tem curso de síndromes. Então, você vai entender como associar o padrão sindrômico, o padrão de desequilíbrio do seu paciente ali na prática clínica. Além disso, tem curso de língua, que você olha para a língua e determina os padrões sindrômicos. Você vai aprender lá na plataforma também. Além disso, tem curso de pontos de acupuntura, onde eu mostro como você seleciona um ponto de acupuntura, falo dos pontos de acupuntura, mostro na prática aqui, ó, o IG4 tá aqui, ele tem função de tal coisa. Tem um curso, um guia prático para a localização dos principais pontos de acupuntura. Lá você vai também aprender como localizar o ponto de acupuntura, que é na prática. Eu tenho um paciente lá, vou colocando os pontos nele, falando sobre os principais pontos. Então, gente, é uma plataforma completaça. É uma plataforma completaça. Quem não tá lá tá perdendo, com toda certeza. Mas vamos lá. Enquanto você não tá lá, você ganha aqui assistindo esse vídeo. Então, além desses pontos, e o IG4 vai trabalhar a enxaqueca, o ponto excelente para enxaqueca, certo? Qual vaso maravilhoso que eu utilizei nessa paciente na primeira sessão? CS6 mais BP4, circulação e sexualidade 6 mais baço pâncreas 4, que ajuda a trabalhar a questão do sangue, ajuda a produzir o sangue. Esse ponto ele ajuda a equilibrar o elemento terra, então iria tratar a tensão muscular, a gastrite, mas também ajuda a mover, a produzir o sangue. E junto com o CS6 BP4, eu peguei o vaso maravilhoso TA5 mais VB41. Esses dois vasos maravilhosos juntos vão ajudar a equilibrar o elemento madeira e o elemento terra, porque as queixas principais da paciente é em torno desses dois elementos, ó. Vamos ver aqui depois, elemento madeira e elemento terra, certo? Então eu peguei esses dois vasos maravilhosos. Além disso, eu utilizei os pontos Intan mais VG20, porque ajuda a acalmar a mente e trabalha também a enxaqueca. Aqui vai um adendo. Todas as vezes que for trabalhar cefaleia ou enxaqueca, se o seu paciente estiver com dor de cabeça na hora da sessão, pondere ou pense se vale a pena pegar pontos na cabeça. Quando você puntura um ponto de acupuntura, você mexe com a energia daquela região. Então, o que pode acontecer? Você punturar pontos na cabeça, você aumentar a energia da cabeça e o seu paciente sair com dor de cabeça da sessão de acupuntura, tá? Então, ou piorar a dor de cabeça do seu paciente, ele ter uma melhora depois, mas piorar antes dessa melhora aparecer. Então, aqui no caso dessa paciente, eu perguntei pra ela se ela estava com dor de cabeça no momento. Ela falou, tá leve, tá pesada, mas não estou com dor de cabeça. Então, eu peguei Intan mais VG20. E aqui nessa primeira sessão eu utilizei também o ponto E36. O ponto E36 é um ponto que vai ajudar a trabalhar, fortalecer o elemento terra e trabalhar a gastrite, tá? A gastrite, a tensão muscular. Então eu utilizei esses pontos. Na primeira sessão para a segunda, ela relatou uma melhora muito grande em relação à enxaqueca e à labirintite, tá? Essa paciente, eu acho que ela teve um dia, assim, não de enxaqueca, mas a sensação da cabeça pesada, né? E não teve crises de labirintite, mas continuou com leve desconforto no estômago.
E o que eu fiz nas outras sessões? Eu acrescentei o ponto VC12, vasoconcepção 12. Ela continuou com leve desconforto no estômago e o sono também não teve muita melhora. Então, o que eu fiz? Primeira, segunda sessão foi focado mesmo na enxaqueca. Já na terceira sessão, mantive, né, os pontos trabalhando a enxaqueca. No entanto, eu peguei mais pontos que podem trabalhar a questão da insônia, do sono. Tipo C7, C3, eu fiz eletroacupuntura em E36 mais VB34. E C3 com C7 para ajudar a acalmar a mente e tudo mais. Então, assim, atualmente ela não está mais tomando medicamento para enxaqueca, nem para labirintite, nem para nada disso. Ela relatou uma melhora muito significativa. E assim, gente, vocês podem perceber que são poucos pontos focados, direcionados, e ela teve uma melhora significativa nas queixas, no que ela foi para tratar comigo. Agora, né, vamos tratando as outras coisas que para ela, igual o sono dela, ela já tá conformada, porque a vida toda foi assim, né, ela dormia num sono leve e tudo mais, e a constipação também. Então, aos poucos, a gente vai fazendo a transição do tratamento. E para fechar, nunca mude o tratamento de uma vez. Como que você faz essa transição de tratamento? Gente, só lembrando, hein? Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dá um like aí, curta esse vídeo, para que quando a gente lançar mais vídeos nesse formato, você seja notificado, tá? Que o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Além disso, gente, não percam a oportunidade para que vocês consigam otimizar o tempo de vocês dentro de consultório, para que vocês consigam pensar dessa forma, raciocínio rápido e tudo. Ó, o paciente já falou ponto tal. Em 1 hora você consegue fazer muita coisa, tá? Então se inscreva na nossa plataforma Acupunturista Master, é um plano de assinatura anual. Lá você vai ter do básico ao avançado de acupuntura. Clique aqui no link, vai lá dar uma conhecida, conheça um pouco do meu material e tudo, né? Tem muita coisa bacana. Ou entre no nosso site também, estudandomtc.com, tem o nosso blog, que tem muita matéria bacana lá, que vale a pena, tá bom? Então, como que a gente faz esse processo de transição do tratamento? Nós temos que ir aos poucos, igual aqui nesse caso. Primeira sessão eu peguei esses pontos, ela teve uma melhora muito grande, principalmente em relação a enxaqueca. Eu fiz aurículo também. Na primeira sessão eu peguei aqui, ó, Shenmen, fígado, vesícula biliar, o ponto da cefaleia, o ponto do pulmão, o ponto do sistema nervoso simpático e o ponto da glândula pineal. Eu utilizei todos esses pontos. Tá? Então, como que eu fiz? Primeira sessão eu utilizei esses pontos. Na segunda sessão ela teve uma melhora significativa. Nossa, Amanda, muito bom, que não sei o que e tal, lá. O que eu fiz? Eu praticamente mantive o protocolo. Eu só acrescentei VC12, vasoconcepção 12, porque ela falou que teve episódio de dor no estômago. Na terceira sessão, esse episódio de dor no estômago permaneceu. Eu mantive os pontos, mantive VC12, E36, só que aí eu fiz eletro em VB34 com E36. Além disso, eu comecei a investigar sobre a alimentação. Aí ela me falou que comer um pãozinho pela manhã, pedi ela para evitar comer esse pão pela manhã, trocar, fazer uma tapioca com ovo, né, qualquer outra coisa, mas evitar o pão pela manhã, né, que é o, assim, da alimentação dela, o que não é mais saudável, vamos dizer assim, é o pãozinho pela manhã. Então eu pedi ela para evitar o pãozinho pela manhã. A gente vê como que ela vai passar. Na auriculoterapia, o que eu fiz? Eu tirei o ponto de pulmão, acrescentei ponto de estômago, também para ajudar nesse processo, para ver como ela passa. Estamos na nossa terceira sessão, vamos ver como que essa paciente vai passar. Mas é assim que a gente vai fazendo a transição do protocolo. Ela melhorou na primeira sessão, na segunda sessão praticamente mantém os pontos, eu não mudo. Terceira sessão, manteve a melhora, mantém os pontos, eu não vou mudar. Porque se, igual essa paciente, ela tem enxaqueca crônica, ela tem insônia crônica, se eu achar que com 1 ou 2 sessões ela melhorou, não preciso mais estimular esses pontos, você vai dar um tiro no pé. Porque você para de estimular esses pontos, o elemento terra, o elemento madeira ainda não está totalmente equilibrado. Aí o que acontece? A enxaqueca volta.
a labirintite volta. Então eu tenho que manter. Ah, Amanda, por quantas sessões? Depende. Eu preciso analisar as mudanças da língua, né? Que eu analiso a língua e pulso. Eu não coloquei aqui porque senão vai ficar muito grande esse vídeo, mas eu analiso a língua, o pulso, eu vejo as mudanças ali, aí aos poucos eu vou fazendo a transição definitiva de protocolo, certo? Então, gente, fico por aqui, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco na cabeça de vocês aí como que funciona essa questão de associar sintomas, montar protocolo. Não se esqueçam, vai lá no link da descrição, aproveite o nosso preço promocional de assinatura da nossa plataforma, da nossa comunidade Acupunturista Master, porque, gente, vocês vão ver o quanto vai valer a pena e o quanto de material tem e estará ainda disponível na plataforma, porque eu estou formatando muita coisa para adicionar na plataforma. Então, tudo que eu for adicionando na plataforma ao longo do período de vigência da sua assinatura, você vai ter acesso, tá bom? Então, muito obrigada, não esqueça de curtir esse vídeo e até mais!